Timóteo capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Estou liberando também os irmãos da banda para estar aqui. Aleluia. Vamos lá, menino. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O Vini bota um cronômetro ali. Eu nunca sei se é para me orientar ou ele está cuidando do meu horário. Glória a Jesus. 2 Timóteo 4 e 7. Esse é um texto bom, mas é para outro dia. Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muito obrigado. Queridos, semana passada, ou no domingo passado, nós verbalizamos junto a essa igreja alguns aspectos da vida cristã que são fundamentais para que a nossa carreira, a nossa caminhada, ela seja exitosa. Porque nós bem sabemos que a priori de uma vida com Deus não é um começo efusivo, mas é uma longa caminhada. É por isso que a Bíblia diz, e a Bíblia é muito enfática em dizer que a luz do justo, ela vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Amém? Ela vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. A Bíblia está dizendo ao meu e ao teu coração que uma vida de caminhada com Deus, ela é uma vida contínua, ela é paulatinamente. Por isso que eu fico às vezes um tanto preocupado com os irmãos quando abraçam a fé e eles partem numa corrida assim desenfreada, só que eles caminham 2 ou 3 quadras e já estão esbaforidos. Amém? É como se eu fosse correr com a Altaíra aqui, e eu te garanto que os 3 primeiros metros eu ganho isso. Largo numa corrida. Mas a caminhada com Deus, irmãos, não é quem corre mais rápido, mas é quem tem mais constância. Amém? Deus não fica impressionado se no primeiro ano que você aceitou Jesus, abraçou a fé, você leu toda a Bíblia. Deus não fica impressionado se na sua caminhada de fé você fez jejum o ano todo, se você orou o ano todo. É claro que isso é tudo muito bom, queridos, mas a vida com Deus, ela é constante. Amém? Ela precisa ser regular. Ela não pode ser 880. Você sabe, eu venho de uma linguagem um pouco pentecostal, em que se dizia o crente pé na igreja e o outro pé no mundo. O que acontece? É uma vida de inconstância. Uma semana, um mês, um ano, o indivíduo está aqui, ó, ninguém pega ele. Ele está correndo, e ora, e lê Bíblia, e jejua, e canta, e vai para a igreja, e pergunta ao pastor onde é que ele pode ajudar e tudo mais. Aí no outro ano já está marcha lenta. Tudo precisa ter uma constância, irmãos. Na vida é assim, muito mais na caminhada com Deus. Então, o que Paulo estava dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele estava dizendo isso, gente, eu, durante toda a minha vida, eu militei na causa de Deus, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz tudo o que precisava ser feito, mas constantemente. Amém? Paulo era um indivíduo que gostava muito de pregar, de evangelizar, de viajar, mas ele também era um indivíduo que sabia o tempo que ele precisava pastorear. A história dá conta que ele ficou quase 14 anos pastoreando a igreja em Éfeso. Então, é tudo moderado, irmãos. Tem tempo que nós vamos acelerar para evangelizar. Tem tempo que nós vamos ter que sentar a igreja e tirar um período para estudos bíblicos da palavra de Deus. Tem tempo que nós vamos precisar nos enquadrar em momentos e períodos de oração, de jejum. Mas eu acredito numa igreja temperada,
que milita no reino de Deus, mas milita com constância. Amém? Esse é o desejo da palavra de Deus para com a minha e com a sua vida. Aliás, essa é a instrução da Bíblia, para que nós venhamos a viver o seu reino, mas viver de uma forma constante. Amém? Amém? Aleluia. Paulo está dizendo isso, e na semana passada nós falamos sobre ter um tempo diário de comunhão com Deus, sobre uma apropriação diária da palavra de Deus, e faltou dois itens que eu gostaria de ter verbalizado no domingo, mas nós ficamos presos à palavra de Deus aqui em alguns detalhes, e hoje eu quero falar com você sobre esses outros dois aspectos. Amém? Se nós devemos ter sim um tempo diário de comunhão com Deus, se nós devemos nos apropriar todos os dias da palavra de Deus, nós precisamos também ter um compromisso diário com as nossas renúncias por Deus. Amém? Amém, querido? Você entendeu? Nós precisamos diariamente renunciar a alguma coisa por Deus. Essa é a vida de fé. Quando Jesus, no capítulo 8 de Marcos, ele está com os seus amigos, com os seus discípulos, e uma grande multidão está junto a ele. E Jesus nunca se impressionou com multidões, queridos. A palavra dele era a mesma, se estivessem 2 ou 3, ou se estivesse uma multidão. Enquanto aquela multidão estava ovacionando ele, enquanto aquela multidão estava declarando que ele era o cara, que ele era o Messias, enquanto todo mundo estava vendo ele fazer milagre, enquanto todo mundo estava dizendo: olha, a gente quer, aonde você vai, a gente quer estar junto. Aí Jesus para, olha para a multidão, no versículo 34, 35 do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, ele diz assim: olha, eu preciso falar uma coisa para vocês. Doa quem doer, mas se vocês quiserem ser meus seguidores, neguem-se a si mesmo, tomem as vossas cruzes ou cruz e me sigam. Amém? Jesus estava dizendo: gente, é impossível você ter uma vida comigo sem que haja algumas renúncias diárias. Amém, queridos? É impossível, era isso que ele estava dizendo. É impossível você viver uma vida conectada comigo se você não fizer algumas renúncias diárias na sua vida. É bem verdade, eu fico feliz somente pelo fato, talvez inconscientemente, você sabe que domingo tem que ir à igreja, mas pelo fato de você estar aqui esta manhã, eu dou glórias ao nome do Senhor, porque você anunciou alguma coisa. Amém? E são atos, eu tenho dito que a caminhada com Deus é constante. São atos às vezes que ao nosso olhar parecem ser tão insignificantes, mas para Deus tem um valor imensurável. Quando no domingo pela manhã, você que trabalha a semana inteira, poderia desfrutar da sua casa, do seu ar-condicionado, de estar no aconchego do seu lar, mas você se prepara, você acorda os seus filhos, você acorda mais cedo e prepara-se para vir à casa de Deus. Você está renunciando um tempo que seu corpo pediria para estar lá, mas você está aqui. Amém? Amém, queridos? Para termos uma vida constante na presença de Deus, nós precisamos todos os dias renunciar a alguma coisa. Amém? Sabe quando você está na sua casa e de repente você quer continuar olhando aquela sua série e está tudo bem, irmãos, mas de repente o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e você renuncia aquilo. Você pega aqueles 30, 40 minutos que você olharia a série e tira um tempo para estar com o seu filho, jogando um mundo com o seu filho, que seja. Você está renunciando a alguma coisa. Amém?
que é campeã por excelência para ganhar do João no jogo do Uno, ela está às vezes fazendo o trabalho dela, e o João veio com um punhado de carta de Uno na mão e falou: mamãe, vamos jogar um Uno. Ela combina com ele, 5 partidas, melhor de 5. Ali dá 10, 15 minutos, mas é uma renúncia que ela fez. E isso, quem é pai sabe, 10, 15 minutos de atenção para um filho tem muito valor. E isso eleva a nossa estreita, a nossa parcimônia, a nossa parceria com Deus. Amém, irmãos? Quando você renuncia, relega o seu tempo, às vezes de alguma coisa que você gosta muito, mas você renuncia para tomar um chimarrão com o seu cônjuge, para trocar ideias sobre o dia, porque a vida é muito corrida. E eu lembro do pastor Paulo, o pastor Telmo Martinello falando que muitas vezes nós servimos o Deus na correria e nós não conseguimos parar. Às vezes passamos a semana sem olhar para o nosso cônjuge, para a nossa esposa e dizer: ei, como foi seu dia? Como foi sua semana? Como você está? Como você está se sentindo? O que eu posso fazer para você se sentir melhor? Amém? Do contrário também é válido. Quando você renuncia a alguma coisa e tira 10, 15, 20, meia hora para tomar um chimarrão em família, quando você espera para fazer um tempo de comunhão de mesa com seu esposo, com seus filhos, você está renunciando um pouquinho da correria, mas você está fazendo algo extraordinário na sua vida de comunhão com Deus. Amém? Amém, irmãos? Isso se chama renúncia. E tem gente que acha que a renúncia também é, mas é muito mais do que isso. As pessoas acham que a renúncia que o crente deve fazer é renunciar ao mundo e os pecados e se tornar um cristão devoto e fervoroso. Também é, irmãos. Mas muito mais do que isso, as renúncias que nos aproximam de Deus são coisas talvez até insignificantes, mas no dia a dia conta muito. Amém? Aleluia. Quando você renuncia a algo e você pega a palavra de Deus e passa um tempo com o Senhor, quando você separa alguns minutos da sua vida e faz uma oração a Deus de agradecimento, amém? Quando no carro você está dirigindo e alguém corta a sua frente e você renuncia a excomungar aquele indivíduo que está ali, isso vai te aproximando de Deus. Amém? A nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de relacionamento com Deus, ela implica em renúncia. Quando Jesus estava dizendo: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, tem gente que acha que seguir a Jesus é uma vida, é um fardo, é sempre pesado, é sempre uma cruz gigantesca. Não, irmãos. Quando Jesus estava dizendo tome a sua cruz, é óbvio que ele estava se referindo a algumas lutas, dificuldades, mas ele estava dizendo que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos momentos de vida, que nós gostaríamos de preencher algo que nos satisfaz, mas nós abrimos mão disso em prol do outro, abrimos mão disso em prol da família, abrimos mão disso em prol do reino de Deus. Isso é renúncia. E tem gente, irmãos, eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. Eu tenho dito a você que eu tenho de idade, eu tenho de igreja, tá? Então, um dia eu estava falando para o Movaldo, nada mais me surpreende. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui.
Tem pessoas que eu conheci que eles eram mais felizes quando estavam lá no mundo do que depois que vieram para a igreja. Tem pessoas que viviam melhor com a família quando estavam lá no mundo do que quando vieram para a igreja, porque não entenderam o segredo do Evangelho. Aí vem para a igreja, acham que a cruz que eles devem levar a uma cruz é um fardo que torna eles insuportáveis e eles se tornam tristes, deprimidos. Eu já tive amigos que, quando estavam fora da igreja, você encontrava, estava sempre sorrindo, de bem com a vida, depois você encontra ele, até para te dar a paz do Senhor, ele dá meio empurradão, assim, paz do Senhor, filho. Eu já tive depoimentos, irmãos, de irmãs que falavam assim para eu e a Adri, dizendo: olha, nós, tá bom, José, nós éramos mais felizes quando só eu servia Jesus e meu marido não era crente, ele era mais atencioso. Depois que ele virou crente, ele virou um fanático, ele não cuida mais da casa, não cuida da família, ele só quer estar na igreja, né? A caminhada com Deus é uma constante. Amém? Amém. Aleluia. Amém, queridos? Então renúncia é muito mais do que simplesmente você abandonar o mundo e servir a Jesus. Isso se chama conversão. Renúncia no dia a dia, você abrir e explorar oportunidades para servir o outro e servir a Jesus. Isso é renúncia. Amém? Quando estou entendendo, diz eu, pastor, os primeiros dias do ano eu ia pregar umas mensagens mais efusivas, não é? O pastor veio aqui e disse que eu tenho que renunciar tempo para estar com a minha esposa, renunciar tempo para estar com os meus filhos, renunciar tempo para estar. Às vezes você precisa renunciar tempo para estar com você mesmo. Amém? E eu tenho dito, irmãos, sempre que eu converso com alguém sobre qualquer área da vida, não só apenas o reino, mas sobre qualquer área da vida, e essa pessoa diz para mim: pastor, eu não estou tendo tempo. Eu falei: não, querido, tempo você tem, você está priorizando para outras coisas, e está tudo certo. Amém? Pastor, eu não estou tendo tempo para orar. Não, você tem tempo, só que na hora da oração você está priorizando outra coisa. Pastor, eu não estou tendo tempo para estar com os meus filhos. Você tempo tem, só que você priorizou aplicar ele em outro lugar. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Prometo a você que domingo que vem, o culto de Santa Ceia, eu vou pregar sobre cruz, sobre graça. Uma mensagem mais acalentadora. Aleluia. Agora, existe uma outra perspectiva, e por ela eu vou encerrando o meu sermão no meu prédio. Uma vida extensa de comunhão com Deus, uma vida constante, uma caminhada de fé, vai exigir que nós venhamos ter uma crença firme na soberania e no amor de Deus. Você vai precisar entender e acreditar que Deus não está somente no controle do universo, mas de modo muito específico Ele está no controle de cada acontecimento da sua vida, e também que Ele, ao exercer esse controle, o faz motivado por um infinito amor à sua vida. Amém? Você precisa acreditar na soberania de Deus e no amor do Senhor. Isso vai fazer que a sua caminhada seja uma caminhada constante, mas vai ser uma caminhada leve. Vou explicar para você. Todos os dias ao acordar você deve confiar.
confiar na soberania de Deus. Todo dia ao acordar, você deve entender que tudo que vai acontecer na sua vida vai acontecer por permissão de Deus. E que embora aconteçam coisas desagradáveis, é a soberania de Deus na sua vida. E que embora aconteçam coisas que você não planejou, tudo isso contribui para o seu crescimento. E tudo isso está regado do amor e do cuidado de Deus para a sua vida. Amém? Não é porque coisas ruins acontecem na sua vida que Deus deixou de amar você. Não é porque tempestades se levantaram na sua vida, porque lutas, tribulações, angústias, dores da vida vêm sobre você que Deus deixou de te amar. Amém, queridos? Aliás, eu sempre tenho dito a essa igreja e volto a reprisar aqui esta manhã. Jesus nunca nos vendeu gado por lebre. Ele disse assim: ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci. Se vocês estiverem em mim, vocês também vão vencer. Acredite na soberania de Deus. Acredite que tudo que você está vivendo há um propósito pedagógico de Deus na sua vida, para te ensinar, para te trazer novas experiências, para provar a você que Ele está no controle de tudo e que acima de qualquer coisa Ele continua te amando de uma forma incondicional. Amém? Às vezes nós ficamos está me acontecendo tanta coisa. 2024 foi um ano difícil. 2025 está sendo já. Irmãos, acredite na soberania de Deus. Acredite que Deus está fazendo o que é melhor para você. Aleluia. Acredite que Deus está fazendo o que é melhor para a sua vida. Acredite. Todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas que você enfrenta faz parte de um Deus soberano que está tratando você em áreas específicas da sua vida. Eu tenho dito, e ontem ainda reforcei uma igreja que eu ministrava hoje à noite, eu tenho dito que Deus não é um indivíduo masoquista que tem prazer no seu sofrimento. Deus não é um brincalhão que gosta de ver os seus traumas. Deus não é alguém que está querendo apenas brincar com os seus sentimentos. Não, toda luta, toda dificuldade, todo problema, toda intempérie que vem sobre a sua vida é pedagógica. É Deus dizendo: nisso eu trato nessa tua área, essa luta veio para tratar você nessa outra área, essa dificuldade veio para te ensinar a confiar, a depender mais de mim. Deus sempre está no controle, porque Ele é soberano. E acima de tudo, Ele te ama. E se Ele te ama, Ele cuida de você. Amém? Amém, queridos? Domingo passado, uma moça chegou para eu e a Área e falou assim: pastor, no lugar que a gente estava, ele disse: pastor, eu levei uma amiga num culto, numa igreja aqui em Novo Hamburgo, e eu fiquei frustrado. Eu falei: o que o pastor falou? Uma heresia? Ele disse: não, é que eu levei minha amiga assim porque eu disse para ela que esse ano ia ser o ano da vida dela, que ela ia ser o ano que ela ia, sabe aquela conversa de foguete no terreno, que esse ia ser aquele ano. E o pastor me vai no culto e fala que, olha, talvez 2024 foi um ano difícil e 2025 pode ser que seja um ano difícil também. E ela disse: onde é que se viu? Frustrou as expectativas que eu tinha gerado na minha amiga. Em vez de o pastor dizer que ia ser um ano e que ela ia conquistar todos os sonhos da vida dela, o pastor foi dizer que talvez 2025 fosse um ano complicado. Amém, irmãos? Amém? Esta manhã eu assumo essa tribuna com muita seriedade. E devo dizer a você que talvez 2025
2025 vai ser um ano complicado também, mas eu também assumo esta tribuna com muita responsabilidade para dizer para você que embora haja luta, haja problema, haja dificuldade, e que embora 2025 possa ser um ano complicado, mas vai ser um ano em que a presença de Deus, em que a bondade de Deus sempre estará à sua disposição e sempre caminhará com você. Amém? Aleluia. Olha, irmãos, que evangelho é esse? De o ano do romper, que o ano diz amém. Tudo que eu oro, tudo que eu prego é que essa igreja cresça, que Deus abençoe as suas vidas e que o Senhor multiplique as suas sementes, que o Senhor faça coisas extraordinárias na sua casa, na sua família. Mas eu preciso dizer a você, através da palavra de Deus, que no mundo nós sempre seremos cercados por dificuldades. A diferença é se você quer enfrentar as dificuldades com Deus ou sem Deus. Amém? Aleluia. Acredite na firme soberania de Deus, porque Deus te ama. Acredite na plena soberania de Deus para a sua vida, porque Ele te ama. Amém, irmãos? Esses dias eu conversava com o Natan e ele disse: pastor, eu acredito que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e graças a Deus sexta-feira já deu alta dos processos hospitalares dele ali em Porto Alegre. Nós celebramos isso. Amém? Mas ele já tinha me dito: pastor, eu acredito que tudo o que veio, tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, tinha um processo pedagógico de Deus na minha vida, e Deus estava me curando em outras áreas também. Amém? Amém? Aleluia. Então, a soberania de Deus nós precisamos abraçar e entender. Ou nós vamos viver mais um ano, mais uma vida, mais um ciclo, mais um período brigando com Deus, brigando com o Senhor. Acredite que tudo que você está vivendo há um propósito nisso. Pastor, eu não estou entendendo. Olha, nem sempre você vai entender. Às vezes você só precisa aceitar. Amém? Às vezes você só precisa aceitar a soberania de Deus. Ou você acha que Jó entendeu o que estava acontecendo com ele? Quando veio alguém e disse: Jó, deu um terremoto, seus filhos estavam fazendo uma festa, caiu todo mundo, morreu todo mundo. Quando ele estava terminando de falar, chegou o segundo e disse: Jó, caiu uma tempestade em meio ao campo, todos os teus bois e as tuas ovelhas morreram tudo. Toda a sua riqueza foi por água abaixo. E no outro dia Jó acorda cheio de lepra, sem família, sem bem, sem nada. Você acha que já entendeu? Tem coisas que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós não entendemos. A gente apenas precisa aceitar, porque quando nós aceitamos, nós entendemos que é a soberania de Deus agindo sobre a nossa vida. Amém? Quando nós aceitamos, nós entendemos que a soberania é um plano perfeito de Deus agindo, e nós não entendemos, só precisamos aceitar. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero que você fique em pé esta manhã. Bendito o nome de Jesus. Existem coisas que nós precisamos apenas aceitar e entender que Deus nos ama, e isso vai nos proporcionar uma vida de caminhada extensa com Deus. Aleluia. O próprio Paulo, que escreveu, o apóstolo São Paulo, que escreveu
2 Timóteo 4:7, dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira para da fé. Era alguém que não entendia muitas vezes o que acontecia com ele. Amém? A Bíblia diz que Paulo foi açoitado 2 vezes até a morte. Significa dizer que pararam de bater nele porque acharam que ele tinha morrido. Não sei se já morreu lá de lado. Foi apedrejado, açoitado. Viveu boa parte da sua vida sendo fugitivo, outra boa parte da sua vida sendo prisioneiro. Você acha que ele entendia? Mas ele aceitava porque ele compreendia que era um plano soberano de Deus sobre a sua vida. Em uma das suas últimas prisões, quando alguém interpelou ele dizendo: ô Paulo, você já entendeu por que você sofreu tanto? Você já entendeu por quê? Ele disse: gente, não entendi não. Mas se as minhas prisões, se os meus flagelos, tudo que eu tenho vivido, os dias de fugitivo, os dias de prisão, os dias de açoite, os dias de fome, os dias de solidão, se isso contribuiu para o crescimento do reino e a edificação do corpo de Jesus, então, diz Paulo, então eu compreendo que esse é o plano soberano de Deus sobre a minha vida. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Eu vou mais uma vez usar o Natan aqui, porque nós falávamos isso na sexta-feira, por telefone, por áudios. E ele disse: pastor, eu nunca deixei de falar de Jesus em todo o meu processo que eu vivi. Ele falou: ainda hoje falei de Jesus para o enfermeiro. Amém? Se você perguntar para ele, talvez se ele entendeu. E eu falo com bastante particularidade, porque o Natan tem um blog disso daí. Então não é uma coisa que vai constrangê-lo, porque ele abriu o processo de leucemia que ele viveu aí, de câncer, né? Leucemia, eu botei o nome aqui, de câncer que ele viveu. E se você perguntar a ele se ele entendeu, com 18, 19 anos, passar por todo esse processo de quimioterapia, de radioterapia, tenho certeza que ele não entendeu. Mas ele aceitou a soberania de Deus. E na soberania de Deus estava em um dos planos, além de tratar a vida dele, além de tratar assuntos internos do coração dele, Deus usou esse processo para que ele falasse do amor de Jesus para muitas pessoas que estavam passando pela mesma dificuldade que ele estava passando. Amém? Amém? Perguntar ao Benedito se ele entendeu, ele não vai. Como é que vai entender olhar para um menino saudável de 18 anos? Se perguntar: mãe, se entendeu, eu não entendi. Mas era parte do plano soberano de Deus. Agora pergunte a eles se em algum momento eles se sentiram desamparados por Deus. Em nenhum momento. Porque Deus continua e sempre esteve os amando. Amém? Amém? Nas nossas perdas, nas angústias da nossa alma, da nossa vida, nos momentos de dificuldade, nós não entendemos, mas tudo faz parte de um plano soberano de Deus. E em meio a tudo isso, Ele continua nos amando, Ele continua nos cuidando, Ele continua nos protegendo. Vamos cantar agora?
também sei, nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Vamos orar esta manhã. Vamos orar para que Deus nos faça compreender a sua soberania. E devo dizer uma coisa para você aqui esta manhã, que muitas coisas que nós passamos aqui nessa vida, só a eternidade, só quando nós chegarmos no céu nós vamos entender. Amém? Praticamente 2 anos atrás nós passamos um processo muito doloroso da perda da nossa avó Maria, da minha sogra, da mãe da Adi, da Josi. Posso abrir meu coração para você? Eu nunca entendi o porquê um coração tão amoroso e tão generoso quanto o da minha sogra passou por momentos tão difíceis, ao ponto de nós orarmos e pedirmos para que Deus encerrasse logo aquele sofrimento. Se eu perguntar para minha cunhada aqui, para Noemi, perdeu a mãezinha dela também há 2 anos atrás, alguém que serviu a Jesus a vida inteira e também passou por um processo difícil, talvez só o céu vai nos dizer o porquê. Amém? Quando eu fui me despedir da minha mãe no hospital, eu voltei de lá sem entender e disse: Senhor, isso é o resultado de uma vida inteira de quem te serviu, entubada, eu não entendi ainda, mas eu compreendi que é a soberania de Deus, mas que em nenhum momento Ele deixou de nos amar, e de nos cuidar e de nos confortar. Amém? Então tem coisas que você está passando hoje, que você está vivendo, você não está entendendo, e talvez nessa vida você não vai entender, mas o céu vai revelar no teu coração que tudo fazia parte de um plano soberano de Deus para a tua vida. Abraça quem está do seu lado e ora comigo, por favor. Amigo Espírito Santo, esta manhã nós nos rendemos à tua soberania, à tua vontade, ao teu querer. Entendemos que muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos, mas nós continuamos acreditando no seu amor, para a glória do nome de Jesus, para a glória do teu nome, Jesus.